Sejam bem-vindos a mais um Estado do País, na Rádio Transforma e na Revista em Comunidade. Hoje temos o prazer de ter connosco José Maria da Silva, jurista e militar de Abril, que estava na Guiné quando eclodiu o 25 de Abril e veio para Portugal e esteve nos momentos mais importantes da Revolução de Abril. Pois seja bem-vindo à Rádio Transforma. Obrigado. José Maria. E começamos por falar precisamente do 25 de Abril, das promessas de Abril. O que é que do 25 de Abril foi cumprido e o que é que do 25 de Abril está por cumprir? Muito bem. Eu acho que é importante referir o seguinte, porque parece segundo alguns comentadores e gente muito acantonada nos partidos de direita e, sobretudo, da extrema-direita, que parece que Portugal está pior que antes do 25 de Abril. E esta manipulação, que faz parte da manipulação da extrema-direita, aliás, nós assistimos no Congresso do Chega a aparecer lá um militante a dizer que era fascista, não é? Portanto, que é uma aberração completa nos tempos de hoje, pois isso põe em causa o 25 de Abril. Pai, avô, chefe de família. Sim. Ainda é chefe de família, já acabaram os chefes de família portanto, há 50 anos ou 40 e tal anos. E também não é por acaso que a direita e gente ligada ao PSD valoriza muito mais o 25 de Novembro que o 25 de Abril. Que é outra estupidez, na minha opinião, porque eu não estou a dizer que não tenha tido alguma importância, teve importância, mas não podemos fazer comparações, porque enquanto o 25 de Abril é o unificador para a sociedade portuguesa, o 25 de Abril é fraturante. O 25 de Novembro é fraturante para a sociedade portuguesa, porque nem toda a gente está de acordo, portanto, não se pode cobrar uma coisa com a outra. Não é? O 25 de Abril, é muito mais, apesar de tudo, é mais importante. Foi um marco histórico, aliás, julgo que foi o maior marco histórico na história do país, em termos de democracia. E, portanto, naturalmente, também acho que, no essencial, os valores foram cumpridos. Nós hoje temos liberdade de opinião, de expressão e de associação. As pessoas têm direitos consagrados na Constituição da República. Não é? E, portanto, desde logo, os principais direitos que eu referi. E, portanto, creio que, nesse aspecto, os capitães de Abril estarão satisfeitos porque isto foi cumprido. Aliás, os grandes ideais de Salgueiro Maia e de todos os militares de Abril, no essencial, foram cumpridos. Agora, há coisas que entretanto, não é da culpa deste ou daquele governo, é da culpa enfim, de todos os governos que têm passado até hoje. Nem todos cumpriram a sua missão. Eu referia, em particular, creio que em relação a várias matérias, nunca está cumprido, porque nós trabalhamos todos os dias para cumprir. Cumprimos todos os dias. Quer dizer, a revolução, o espírito do 25 é para sempre. É para sempre. A democracia tem que se aprofundar. Tem que ter mais qualidade, mas vivemos num país democrático. A dignidade do homem, que era aquilo que o 25 de Abril pretendia, tem que ser sempre. Sempre. E, portanto, nunca nada está esgotado. A democracia nunca se esgota. A democracia também se vê na ação prática, nas políticas governamentais. E, portanto, mas não podemos dizer é que vivemos numa democracia com direitos e deveres de todos os cidadãos, em pé de igualdade. E, portanto, desse ponto de vista, Abril foi cumprido. Claro que, como eu estava a referir há bocado, creio que, apesar de tudo, nesta pirâmide do Estado Social, que é aquilo que eu mais valorizo, porque é aquilo que tem que ver com as pessoas, há o maior atraso é na área da habitação. Porque, de facto, aqui um esquecimento... Aliás, é a tua área. Sim, e não é por ser a minha área, mas é uma constatação dos factos. Toda a gente diz isso. E não ouvimos há dias, enfim, da direita à esquerda, toda a gente diz isso. Porque Portugal, o grande problema é a habitação. Porque a habitação pública, estamos a falar de habitação pública. O Estado demitiu-se da sua responsabilidade ao longo dos tempos. A questão é esta. O Estado demitiu-se, entregou aos privados e à especulação imobiliária o problema da habitação. Isso foi um erro tremendo. Aliás, nós ouvimos o Pedro Santos a dizer isso no último Congresso, disse isso com todas as letras, até criticando os seus próprios governos por não terem feito muito pouca coisa. Parece que agora há muitos projetos, vamos ver como é. Mas esta, na minha opinião, é das principais lacunas dos valores do 25 de Abril. Não é a saúde, ainda. Não é a saúde, de maneira alguma, porque apesar de haver muitos problemas na saúde que temos e vamos continuar a ter, porque nós estamos sempre insatisfeitos com as coisas. E é natural, o ser humano nunca está satisfeito com tudo. Mas, apesar de tudo, eu creio que na Europa,
Portugal, ao nível da saúde, foi dos países que mais progrediu. Um exemplo concreto, nós temos agora um programa de sarampo de uma criança que nem é portuguesa, é estrangeira. E, portanto, o sarampo em Portugal não existe. A vacinação em Portugal, para essas camadas, está quase nos 100%. Portugal é o número 1 da Europa na vacinação para a infância. Pá. E é uma coisa de uma importância extraordinária. Agora temos a menor taxa de mortalidade infantil. Pronto, portanto, isto faz parte foi porque nós temos o Serviço Nacional de Saúde, já não tínhamos. E, portanto, ao contrário daquilo que diz estes demagogos, que é demagogia, tudo é populismo e demagogia, com todos os problemas que existem em Portugal, o nosso Serviço Nacional de Saúde é dos melhores da Europa, ainda é dos melhores da Europa, com todos os problemas que existem. E vão continuar a existir porque, apesar de todas as coisas, vão evoluindo. Mesmo na educação e nos direitos do trabalho, nós sabemos, os salários em Portugal são ainda baixos. Mas há uma evolução nos salários e, principalmente, nos direitos dos trabalhadores. O salário mínimo nacional não havia. Não é? Foi obra do 25 de Abril. Os subsídios de férias não havia. É obra do 25 de Abril. Foi uma das questões principais logo, que foi resolvida. E, portanto, mesmo os direitos nas empresas, os direitos sindicais, das comissões sindicais, dos sindicatos, das comissões de trabalhadores. E, portanto, quer dizer, incomparavelmente que Portugal, a Revolução vai fazer 50 anos, mas países que já estão em democracia há mais tempo, acho que ainda não atingiram o nível de conquistas que nós conquistamos em Portugal, apesar das dificuldades que nós temos. E, portanto, resumindo e concluindo, eu acho que abrir cumpre-se todos os dias, é mesmo isto, abrir vai-se cumprindo todos os dias, mas indiscutivelmente Portugal está muito melhor do que estava antes do 25 de Abril. Portanto, o espírito de Abril tem sido cumprido. Bem, basta nós compararmos, quando entrávamos em Lisboa e no Porto, o que víamos eram imensos bairros de lata, não é? E apesar até da crise da habitação, esses bairros isso foi de lata eliminado. Portanto, o PER, foi o programa PER, no tempo do governo Cavaco Silva, e pronto, isso é de louvar. Nós não podemos fazer política de terra queimada. Tudo que seja feito em prol da população, seja para a direita, seja para a esquerda, é bem-vindo. Claro, e, portanto, claro. E nessa altura, de facto... Embora Cavaco Silva tivesse tido a vantagem de receber, no tempo do Cavaco Silva, carradas de dinheiro. O maior fluxo de dinheiro, de riqueza na história de Portugal, não foi no tempo de Dom Manuel, não foi no ouro do Brasil no tempo de Dom João V, foi com a integração na União Europeia no tempo de Cavaco Silva. Mas esses foram dois programas que eliminou, de facto, as barracas nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. E foi um bom programa. Mas se quiser, uma gota no oceano, não é? Foi uma gota no oceano porque 2% de habitação, não é? Há uma falta tremenda de habitação, não sabemos. E, portanto, mas também queria louvar, que apesar de tudo, no campo da habitação, louvar, lá está, é mais um ideal de Abril. As associações, as cooperativas, as pessoas juntam-se para resolver problemas. E as cooperativas tiveram um papel importantíssimo. Tudo, que também é graças ao 25 de Abril. Não haveria essa possibilidade, havia muito poucas cooperativas antes do 25 de Abril. Há uma grande explosão associativa e cooperativa a seguir ao 25 de Abril. Triplicaram as cooperativas. Eu digo, as associações não triplicaram, então essas foi há centenas. Na área do desporto, que eram muito proibidas pelos fascistas, na área do desporto, porque tinha a ver com o grupo, porque apesar de tudo, essas organizações mobilizam e faziam discussão em grupo, não é? Portanto, se isso para o fascismo, as pessoas em grupo era perigoso. Mas olha, mas apesar das conquistas inegáveis de Abril, a verdade é que nós temos ainda neste momento, em sondagens, em algumas sondagens, a direita a superar a esquerda. Quando há uma parcela importante da direita que se declara manifestamente contra o 25 de Abril, contra esta Constituição de Abril de 1976, e quer revogar a própria Constituição. Sim, mas eu em relação às sondagens, não ponho em causa as sondagens, são estudos de opinião e com respeito, mas as sondagens muitas vezes não são realistas, não são realistas. Embora nós percebemos esta crise que aconteceu em Portugal, vamos ter eleições, e acho que foi um grande, na minha opinião, acho que o PS, embora houvesse grandes avanços, com os governos do António Costa, não podemos dizer o contrário, mas acho que o governo do PS desperdiçou uma grande oportunidade de ter uma maioria absoluta e de ter desperdiçado essa maioria absoluta. E portanto, isso é um fato constatado. Quer dizer, esta crise também se deve... O PS também tem grandes responsáveis na crise que aconteceu. Claro que muitos fatores contribuíram para isso. Desde o Ministério Público ao Presidente da República, tudo contribuiu para isso. Mas o PS tem muita responsabilidade nesta matéria. De qualquer maneira, eu acho que há várias sondagens, não é? Há sondagens que dão maiorias à esquerda, outras que dão maiorias à direita. Eu acho que tudo está muito num impasse.
Está tudo num impasse, o que é mau para a democracia. Nós não sabemos o que é que vai acontecer. Eu não acredito, eu não acredito que a esquerda, enfim, eu fiz parte do Partido Comunista durante 40 anos, estive lá 40 anos, e uma das razões porque eu saí foi exatamente porque assistia, eu até tinha muitas responsabilidades no Partido Comunista, mas nunca, eu percebi, mas o PCP nunca quis, antes pelo contrário, quando ouvíamos o discurso oficial, do Cunhal, do Carvalhas e por aí fora, entre outros, víamos que o discurso oficial era 90% amanhã no PS e o resto amanhã na direita. Havia aqui uma grande diferença de crítica. E, portanto, uma das razões porque eu saí do PCP foi essas, porque eu não entendia que, enfim, que quando o PCP propunha e propagandeava a esquerda e o PS, a esquerda, não há esquerda sem o Partido Socialista, como nós sabemos, não há esquerda nenhuma com todos os feitos que o PS possa ter, não há esquerda sem o PS, o resto é conversa, não é? E, portanto, eu acho que eu ainda acredito, não estou a dizer que não acredito nas sondagens, mas aqui há muita manipulação. E desde logo, há coisas que... Nós assistimos a estes últimos comícios e congressos, enfim, eventos de diversa ordem. E o que é que nós vimos? Vimos partidos a apresentar propostas credíveis para a sociedade portuguesa, face aos problemas. Ouvimos, enfim, o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda, o PCP, propostas credíveis, de acordo com as suas filosofias. Depois vimos a direita, o PSD, a falar... Porque, na minha opinião, há muitas... O Montenegro é muito parecido com o Ventura, que também usa a demagogia, até para além da demagogia, é um bocado inculto, porque não apresenta medidas concretas e depois só sabe denegrir, entre aspas, a imagem dos partidos à esquerda, chamando nomes à Mariana Mortágua, chamando nomes ao Pedro Nuno Santos, que é gonçalvista, e por aí fora. Isto é demagogia pura, isto não resolve nada. Eu acho que... E depois temos os partidos da extrema-direita, que, como nós vemos, que apresentam... vão dar tudo e mais alguma coisa. Portanto, isto é demagogia, mas nós sabemos que há muita gente descontente em Portugal. É visível isso. E, portanto, há um aproveitamento muito grande das sondagens e dos partidos à direita, mais até da extrema-direita, porque o Chega está a subir, derivado dessa manipulação e esse populismo. Porque na história também nos diz isso. Como é que em Itália o Hitler ganhou as eleições? Por via democrática. Mas havia muito descontentamento, havia muita miséria, havia fome. Ora, em Portugal, não é que a fome está a aumentar. Há pessoas sem casa, a dormir na rua. E, portanto, há um aproveito muito grande da extrema-direita nesse sentido. Não é? E, portanto, há a manipulação constante, enfim... Mas a comunicação social não terá nenhum papel aí? Qual no teu entender, qual o papel que a comunicação social tem nisso? Para mim, a grande arma de todas as sociedades é a comunicação social, não são as armas de tonteras. A comunicação social tem um poder extraordinário a influenciar as pessoas. Porque tantos canais de televisão, não digo tantos jornais, infelizmente há jornais que acabaram e quero jornais da nossa comunicação escrita em Portugal. E, portanto, a comunicação social é uma arma poderosíssima contra tudo e contra todos. E quem é que domina hoje a comunicação em Portugal? Não é? A comunicação social em Portugal está encostada à direita, não é? A esquerda ainda não descobriu a importância da comunicação social. A esquerda adormeceu há muito tempo. Porque nós sabemos, havia o Diário de Lisboa, havia não sei o que, uma série de jornais de esquerda que nós sabíamos, todos acabaram. A esquerda não quis saber. O Diário, o próprio Diário, que era um jornal do PCP, ou mais do PCP, ligado ao PCP. Portanto, a comunicação de esquerda em Portugal praticamente é zero. É zero. Eu digo, os grandes meios de comunicação social são esses que têm a maior influência, as televisões. Mas agora as redes sociais começam a superar as televisões. Aliás, na América, como é sabido, Trump ganhou, pelas grandes redes de comunicação social, e o Bolsonaro no Brasil, sim, o Bolsonaro, mas pelas novas redes de comunicação social. Isso também tem muita influência, mas eu acho que a esquerda ainda não percebeu a importância que tem, enfim, a esquerda no seu conjunto ainda não percebeu a importância que tem a comunicação social. Não percebeu. E anda a dormir há muitos anos, não é de agora, já há 7 anos que anda a dormir, enquanto a direita não dorme. Não é? Nesse aspecto, a direita não dorme. Agora, os problemas da esquerda, nós sabemos quais são. Quer dizer, enquanto a direita é capaz de se unir à volta de objetivos comuns, agora regressa à velha AD, não é uma coisa velha, mas é evidente que vai ter, porque pelo facto de se juntar, vão ter mais deputados. Portanto, eles não andam a dormir. Agora, a esquerda, algum dia dá algum passo nesse sentido? Nós sabemos que não.
E porquê? Nem E porquê é que não dará? nem o PCP e o Bloco, eu quando se ouve dizer, o secretário-geral do PCP disse quando tomou posse, na primeira coisa, disse, nós e o Bloco pensamos que 90%, 98% pensamos de uma Sim. forma igual. Mas nem o PCP nem o Bloco são capazes de se juntar para nada. Porque se o PCP e o Bloco se juntasse, naturalmente tinha mais deputados, porque juntavam os votos que são Nem perdidos. que tivessem como referência uma coligação com objetivos Sim, meramente e em eleitorais. Espanha, e também temos Ou, e em Espanha, e, com o portanto, quer Sumar. dizer, em Espanha a esquerda deu esses passos. Em Portugal nunca deu esses passos e duvido, Porquê? e duvido que eu acho que também é derivado de vários fatores. Porque tem a ver Com a história. com a história, sim, tem sobretudo a ver com a história. A história, enfim, mas não é só com a história, também tem a ver com o tipo de lideranças que os partidos têm, não é? Porque nós sabemos, enfim, que eu recordo-me aqui há uns anos atrás, eu ainda estava no PCP e então, na altura do Carvalho, Carlos Charjal, e o Cunhal ainda era vivo, e então o Carlos Brito apresentou ao Comitê Central um documento que chamava Novo Impulso. E nessa altura era uma revolução no PCP. Esse documento Novo Impulso, para que era? O que é que nós achávamos, já nessa altura, um grupo de militantes? É que não haveria democracia interna. E mesmo em relação a algumas, à Europa, o Partido Comunista era um partido muito nacionalista em relação à Europa, como nós sabemos. Muito parecido com outros partidos nacionalistas. E, portanto, esse documento que foi apresentado visava abrir o partido à sociedade e democratizar a estrutura. E, portanto, isso não aconteceu. O documento foi aprovado, mas foi metido na gaveta, que eu chamo os guardiões do templo. Porque os partidos políticos, o PCP é um partido, eu não digo stalinista, mas é um partido, enfim, um partido marxista, mas é mais do que isso, não é? É mais do que isso. Mas também é um bocado stalinista. E, portanto, tem uma visão da estrutura, tem os generais lá em cima e depois tem cá os soldados em baixo. E, portanto, os generais comandam a tropa toda. Não tem... Mas, ora, os partidos não são quartéis, não é? Os partidos são coisas vivas. Os militantes... E o stalinismo já passou. E o stalinismo já passou. E, portanto, os partidos têm que ser coisas vivas. Tem que haver alternativas. Eu tenho que ter a possibilidade de me candidatar contra aquele... No PCP isso não é permitido, não é? Há listas únicas e acabou. E isso, para mim, é muito prejudicial para a democracia e para o PCP. Porque há militantes que também têm aspirações a ser mais alguma coisa. E, portanto, mas eu acho que... E tem o direito e o dever de pensar diferente. Exatamente. E, portanto, para além das razões históricas, eu acho que tem a ver muito com os dirigentes desses partidos. Não é do Bloco e do PCP, mas até do PCP. O PCP, com esta... eu não digo... Tem havido mudanças. Mas eu digo assim, os jovens que vão entrando são mais velhos em termos que os que lá estão, que os mais velhos. Portanto, é uma crença. O PCP é uma missa, uma igreja não pode ser. O PCP é uma missa. As missas já acabaram. Eu recordo-me uma vez que o Semedo, que eu saí com o Semedo no mesmo dia do PCP, saímos os dois no mesmo dia. E recordo num congresso, no outro onde eu esteve ele, teve o João Amaral, que morreu, ele... Sou eu e disse, isto não é uma missa, o Congresso é uma missa, não pode ser uma missa, nós temos que debater as coisas abertamente. É que está-se ali por uma crença. Mas é curioso. É um bocado isso. Aí também é uma similitude com a direita, porque eu lembro-me que o Trump disse, eu posso matar alguém na Quinta Avenida que eu não perco um voto por isso. E o Chega... Nós ouvimos aquelas barbaridades, um bocado, aquela estupidez, não só aquelas barbaridades e aquela estupidez. Vemos indivíduos completamente imbecis a subirem ao palco. Parece que ninguém acorda com isso. Sim, mas é pena porque eu acho que, apesar de tudo, o PCP enfim, é um partido que ajudou a implementar e fez, e lutou contra o fascismo, e tem valores. Ainda hoje, apesar de ter saído, me reconhecem muitas coisas. Portanto, é um partido com valores, apesar de tudo, não é? E, portanto, eu acho que o PCP só tinha a ganhar se evoluísse nesse sentido, se abrisse mais à sociedade, se democratizasse a sua vida interna, com eleições abertas a todos os militantes com as regras que forem precisas, como os outros partidos fazem, não é? Acho que só tinha a ganhar com isso. E, portanto, acho que a esquerda, por razões históricas, como tu disseste e bem, tem muito a ver com as razões históricas, mas tem a ver também com essas questões programáticas, não é? Porque eu digo assim, então se o PCP veio logo, em 98, estão de acordo, porque é que não são capazes de se unir? Porque é que não são capazes, não é? E, portanto, é difícil. É difícil enquanto não houver uma renovação total dos quadros.
Porque há gente no PCP e há gente no Bloco que pensa como eu estou a pensar aqui, não é? Que se deve fazer isso. Há gente que pensa. Pois, mas infelizmente não avança. Mas os partidos, só quero dizer mais uma coisinha, é que eu penso também uma coisa, e tem a ver com a democracia e com o 25 de Abril, que é que os partidos todos estão acantonados nos seus quartéis. Os partidos trabalham para as suas clientelas. E nós assumimos o quê? Hoje, metade da sociedade não vota. Não vota porquê? Temos que nos interrogar porquê. Porque os partidos trabalham para as suas clientelas. Satisfazem as suas clientelas partidárias. Isto contraria o espírito do 25 de Abril. Mas os partidos não evoluíram para satisfazer a sociedade, evoluíram para satisfazer as suas clientelas. Para os taxos, os lugares. O PSD está no governo, leva os seus para a máquina do Estado e para a função pública, para os quadros que nomeiam, não é? Sai o PC, entra o PS, fazem exatamente a mesma coisa. Portanto, isto é trabalho para as clientelas, não é? E, portanto, isto não qualifica a democracia, antes pelo contrário. Claro. Mas há uma coisa que não está suficientemente esclarecida ainda na nossa sociedade. O Chega está a ser levado ao colo pela comunicação social, mas também o que é que tem por detrás dele? Porque nós vemos um poder de comunicação, de estar em todas as redes sociais, quando não tinha nenhum deputado, quando tinha só um deputado, tinha cartazes aí por todo o país. O que é que está por detrás disso? Ora bem, analisando assim globalmente, não é? Porque nem tudo se sabe, não é? Mas sobretudo nós sabemos quem que está por trás do Chega, não é? Há grandes interesses económicos por trás do Chega, há grandes interesses económicos ligados a vários empresários, lá de empresas que financiam as campanhas. Isso nós sabemos, e algumas são do conhecimento público. Depois, como é que o Chega tinha um deputado e agora tem, e as sondagens dão indicações que vai subir? É aquilo que eu disse há bocado. Porque algumas carências básicas da população não são satisfeitas. Os serviços públicos, embora, enfim, são dos melhores, têm muitas deficiências. Não é? Um cidadão vai às finanças e espera lá não sei quantas horas na fila, a chover e ao sol. Não é? Portanto, há esses tipos de coisas. Claro que isso não põe em causa a democracia, mas há esse tipo de coisas. Até porque já se pode fazer as coisas em casa. Pois, ora... mesmo nas finanças. Sim, mas há muita gente que não sabe. Claro. Há ideias que não há junta, deixou de haver o banco, multibanco e farmácia. Claro. Nas aldeias. Correios. E os Correios. O Chega explora isso profundamente. Essas coisas. E são coisas que as pessoas sentem, não é? Ele critica a saúde, mas o programa inicial dele tinha a extinção do Serviço Nacional No Alentejo, a campanha do Chega é muito virada para isso. Opá, vocês não têm a farmácia, foi embora, os Correios foram embora. Quem é que se deve? São aqueles que lá estão. E é à esquerda. E, portanto, isto manipula as consciências, não é? As pessoas que sentem esses problemas dizem, então o Chega, não chega porque, afinal, porque não percebem o que é que está a demagogia, o populismo que está por trás do Chega, não é? Agora, nós temos é que a esquerda tem que perceber que tem que combater, porque quer dizer, é inaceitável. Nós há 50 anos de democracia em Portugal e nós assistimos às campanhas. Em todas as campanhas, o que é que nós vimos nos debates? O que é que nós vimos? Não vimos os partidos a bater as suas propostas. Nós vimos os partidos degaliarem-se entre si, a atacarem-se entre si, mesmo os partidos da esquerda. Em vez de apresentar as propostas que têm para a população, passam a vida a fazer críticas, não são críticas, não interessa nada, porque gastam o tempo dos debates nessas coisas que não têm interesse nenhum. Às vezes com insultos. E com insultos. Até à esquerda se chama assim. Portanto, isso é uma coisa que não qualifica a democracia, antes pelo contrário, não é? Porque nós temos que debater as nossas propostas. E eu acho que os partidos todos, e no momento da esquerda, se tivesse a coragem de debater os problemas seriamente, com profundidade, a situação da opinião pública mudava. As sondagens também eram capazes de mudar. Se a população ouvisse o PS, o PCP e o Bloco a discutirem abertamente, com elevação, as suas propostas, iam constatar o quê? Que eu não digo, mas 50% dizem a mesma coisa. Não é? Aliás, eu acho que até às matérias do Estado Social, o PS e o PCB e o Bloco estão de acordo. Então estão de acordo porque não têm a capacidade de se juntar. Sim, agora o PS mudou de líder. Temos o Pedro Nuno Santos. Achas que o PS será capaz de federar a esquerda? Tenho algumas dúvidas, João. Embora, enfim, eu não sou do PS, mas tenho uma certa admiração por o Pedro Nuno Santos.
julgo que é um homem de esquerda. Aliás, ele já o disse até publicamente. Houve alturas em que ele deixou de participar no PS porque entendia que o PS estava muito ligado à direita. E, portanto, acho que é um homem de esquerda, indiscutivelmente. E penso que até terá essa vontade. Não tanto federar, não é? Federar é difícil. Federar no sentido de fazer uma união, pelo menos, com caráter eleitoral, com caráter governativo. Sim, eu acho que ele pensa isso. Embora, por aquilo que ele diz, por aquilo que já fez no passado com a Genhoça, que a Genhoça não se pode repetir das formas que eu acho que não tem interesse nenhum. Eu acho que só vejo uma nova Geringonça em que o PCP e o Bloco tenham elementos no governo, o Ministro e o Secretário de Estado. Só assim é que eu entendo um governo de esquerda, não é? Portanto, eu acho que o Pedro Nuno Santos quererá isso, ou terá vontade política de fazer isso. Não é? Não federar, mas haver ali uma base de partida. Digo, as bandeiras fundamentais da sociedade portuguesa serem, né, os três partidos unir esforços para isso, com lugares no governo. Porque depois há matérias que não é possível conciliação. Não é? A NATO, a Europa, porque o PCP... A Europa ainda será alguma... Sim, embora o Partido Comunista... Não, defende a saída do euro, não é da Europa. Agora, já defendeu a saída da Europa. Agora defende a saída do euro, que é uma coisa diferente. Na Europa sim, mas a euro não. O Bloco não. O Bloco sempre foi europeísta, pretende uma transformação da Europa. Apesar de tudo, há muitas fraturas à esquerda, há questões fraturantes à esquerda em várias áreas. Mas eu creio que no essencial, não é? A habitação, a educação, os trabalhadores, eu acho que, de uma maneira geral, os três partidos estão de acordo, não é? Tirando uma aresta ou outra. Aliás, o PCP absteve-se no Orçamento de Estado, quando o governo caiu, quando ia aprovar o Orçamento de Estado, porque o PS garantiu que as leis de trabalho ia fazer as alterações. E à última hora, e o Costa estava de acordo, e o Pedro Nuno Santos envolveu-se nisso. Só que houve alguns ministros da direita do PS, chamada, que se impuseram e não, senhor. Senão o governo tinha caído. Não é? O governo tinha caído. Pois, porque há questões muito importantes, portanto, que o PS não tem conseguido resistir, nomeadamente na habitação, na lei do arrendamento e nomeadamente nas leis de trabalho. Portanto, mas eu penso que, apesar de tudo, à volta de algumas bandeiras comuns, e o Pedro Nuno Santos acho que pensará isso, como eu, à volta de algumas bandeiras comuns, que são comuns aos três partidos, que ele pensa nessa hipótese. Porque eu não estou a ver que o PS não vai ter a maioria absoluta, isso não vale a pena estarmos aqui a sonhar, dificilmente não terá a maioria absoluta. Mas eu ainda acredito que o PS ganhar as eleições, não é? Que ganhará as eleições. Como algumas as sondagens apontam para isso. Apontam isso. E, portanto, se ganhar as eleições, ele tem que... Claro, quem é que vai ter maioria na Assembleia da República? Isso aqui é que é o se é ala direita ou ala esquerda do espectro portanto, isto aqui, as outras sondagens dão maioria à direita e não à esquerda, não é? Mas lá está, há bocado é aquilo que eu estava a dizer. Eu acho que os partidos de esquerda, PS, PCB e Bloco, deviam seriamente ir para a Câmara e discutir essas coisas, esses temas, não é? Quer dizer, nós estamos aqui para isto, e estamos de acordo em relação a isto, e vamos fazer isto, porque isso mobiliza as pessoas, e mobiliza o eleitorado. E as pessoas dizem, epá, há aqui alguma esperança. Alguma esperança, algum consenso, porque então não vamos votar no Chega, vale a pena votar ali. Mas vai ser feito isso? Os partidos têm essa disponibilidade? Tenho dúvidas. Esperamos que te ouçam. Nós estamos a chegar ao fim do nosso programa e aquilo que ouvimos de ti foi esperanças, apesar de tudo, foi um otimismo com as conquistas de Abril e também esperança que aqueles que estão na origem das conquistas de Abril, a esquerda, as grandes conquistas de Abril são conquistas da esquerda, a começar pelo Serviço Nacional de Saúde, a começar pelo Serviço Nacional de Saúde. A direita foi toda contra. Toda contra. E temos esperança que haja um aprofundamento dos ideais de Abril e que mais conquistas de Abril venham a ser alcançadas. Obrigado, José Maria Silva, pela tua vinda à Rádio Transforma. Esperamos-te mais vezes aqui em outras conversas sobre o estado do país. E eu agradeço a todos os espectadores que nos seguem, pedindo-lhes que partilhem este programa e, sobretudo, que subscrevam este canal de informação livre e independente.